da início, a gente está online também. Quem está em casa, a gente está numa casa aqui, no alto da Gávea, está cheio de gente aqui, um momento bem legal. Talvez a gente esteja fazendo o primeiro highlight do ISO do mundo, o ISO acabou de acabar no sábado. A gente queria agradecer muito a AstraZeneca pelo apoio, por a gente estar concretizando isso aqui. E hoje a gente vai estar dividido em 4 blocos, né? Então, de doenças vasculares, doença hepática poderosa, cirrose de complicações, e no final do CHC, onde a gente vai fazer também uma grande discussão da apresentação do Wendel. Então, Chiara, vamos começar? Bom, gente, eu vou começando então. Nós tivemos a oportunidade, né, durante o congresso, de um dia inteiro só sobre doenças vasculares. Mas hoje, em função do tempo, eu fiz a opção de selecionar 3 estudos, 2 deles foram apresentações orais, e um foi um pôster premiado, no sentido de ver trabalhos que podem ser aplicáveis para a nossa prática clínica. Posso passar? Pode, tá. Bom, então, esse primeiro estudo foi um estudo de um centro único, italiano, desse grupo aí do Hospital de Noêmia, que é sobre a segurança e eficácia do uso dos anticoagulantes de ação direta em pacientes com cirrose e sem cirrose na trombose esplâncnica. Então, como fundamentos, né, o uso dos anticoagulantes de ação direta, eles têm aumentado muito em vários cenários. No entanto, os dados de segurança e eficácia dos pacientes com doença, com trombose esplâncnica, principalmente no contexto da cirrose, ainda são escassos. Então, o objetivo desse estudo foi avaliar prospectivamente a incidência de progressão ou de recorrência de trombose de vezes plâncnicas e também a taxa de sangramento maior em pacientes com tromboses plâncnicas que foram tratados com anticoagulantes de ação direta. Então, foi um estudo prospectivo, observacional, de um único centro. Os pacientes foram incluídos em sequência de junho de 22 a junho de 23, que tinham trombose, então, esplâncnicas com ou sem cirrose, e tromboses consideradas mais recentes, se tinham menos de 6 meses de evolução, ou tromboses crônicas. Os doentes foram avaliados no primeiro, no terceiro e no sexto mês, quanto a sinais de progressão da trombose ou de sangramento maior. E foram submetidos à tomografia computadorizada no 6º mês de tratamento para avaliação da evolução da trombose. Então, em termos de população, foram 48 pacientes incluídos, 18 eram pacientes com cirrose e 30 pacientes sem cirrose. E o que a gente teve em relação às características da população? A média de idade desses pacientes era em torno de 59 anos, a maioria do sexo masculino, 38% do grupo eram pacientes com cirrose, e esses pacientes eram CHAI A e B, já que os outros não são aprovados para uso em pacientes com CHAI C. Então, a maioria deles era CHAI A, 83%, e 17% CHAI B. Em relação ao tipo de trombose, se recente ou crônica, um número um pouco maior era de trombose crônica, 56%. E com relação ao tipo de tratamento utilizado, os 3 DOACs utilizados foram a pixabana, todos eles nas doses convencionais. A pixabana 5 mg 2 vezes ao dia, rivaroxabana 20 mg uma vez e edoxabana 60 mg uma vez. E quando foi comparado, então, o grupo que tinha cirrose e o grupo sem cirrose, basicamente o grupo com cirrose era um pouco mais velho, média de idade 66 comparado a 55, tinham plaquetas mais baixas, 87 mil versus 285 mil, e um dado também importante é que, em relação à varizes de esôfago, 78% dos pacientes com cirrose tinham varizes de esôfago, comparado a 30% no grupo não cirrótico, e com relação a sangramento prévio, os pacientes com cirrose, cerca de 28% já tinham sangrado antes, enquanto não houve sangramento prévio dos pacientes sem cirrose. Com relação aos objetivos principais, que era a avaliação da taxa de recanalização, o que foi visto é que 17% dos pacientes tiveram recanalização completa, 21% recanalização parcial, 58% tiveram estabilidade da trombose e 4% progrediram.
Os 17% que tiveram recanalização completa eram basicamente pacientes com tromboses recentes. Do ponto de vista de sangramento maior, que é aquele sangramento em que o paciente tem queda de mais de 2 gramas de hemoglobina, ou que recebe mais de 2 concentrados de hemácias, ou que tem sangramento para sítios nobres, ou sangramento fatal, essa taxa foi muito pequena, foi de 2,1%, que é semelhante para os outros estudos reportam. Então, como conclusão, os anticoagulantes de ação direta, eles parecem uma alternativa eficaz e segura no tratamento de tromboses esplâncnicas, tanto em pacientes com cirrose como em pacientes sem cirrose. Então, o que a gente pode tirar desse estudo? Na realidade, assim, um ponto positivo é que foram usadas as doses padrão para tratamento de trombose. Nesses estudos de anticoagulação com doses, que são muito variáveis, a maioria retrospectivas, a gente não tem estudos randomizados, as doses são variáveis e muitos usam doses que são consideradas profiláticas. Então, aqui a gente teve a oportunidade de ver um estudo utilizando as doses convencionais, a dose plena. Do ponto de vista também de risco de sangramento, os pacientes com cirrose, 78% tinham varizes de esôfago e 28% já tinham sangramento prévio, mostrando, então, segurança em utilização com a população de alto risco. E a taxa de sangramento maior foi pequena. E quando a gente vê com relação às limitações, obviamente é um estudo pequeno, são 48 pacientes, mas os estudos com doses não têm uma população, em geral, muito grande, e a maioria dos pacientes tinha trombose crônica, o que não permitiu que a gente tivesse uma recanalização completa na grande maioria, por isso que essa taxa foi pequena. Então, esse foi o primeiro estudo. O segundo é um estudo que contempla a recanalização da trombose portal em pacientes não cirróticos, como parte aqui de resultado desse grupo aqui, que é o grupo que estuda doenças vasculares do fígado. Então, é um tema bastante importante, onde a gente tem ainda algumas dúvidas. Os pacientes, a trombose de veia porta em pacientes não cirróticos é um evento raro, mas que pode levar à hipertensão portal pré-hepática e tem como as complicações já conhecidas de sangramento digestivo, biliopatia portal, isquemia intestinal e dor abdominal. Então, a recanalização da veia porta é uma técnica que pode ser utilizada para o tratamento dessas complicações e para prevenir outras complicações relacionadas à hipertensão portal. Então, o objetivo desse estudo foi identificar fatores associados à falha na recanalização da veia porta. Foi avaliada a patência da veia porta a longo prazo e outros desdobramentos também a longo prazo. Então, foi um estudo retrospectivo que incluiu 5 hospitais e todos os exames da trombose de veia porta todas as imagens foram reavaliadas por um examinador único. Os critérios de inclusão eram pacientes que tinham trombose de veia porta crônica, então pacientes com trombose recente não foram incluídos, ou pacientes que tinham trombose de veia porta sintomática, apesar da terapia convencional. Então, que estavam no uso de anticoagulantes, mas que tinham sintomas. Ou pacientes que deveriam ser submetidos a algum tipo de cirurgia abdominal maior e que, por isso, precisavam reduzir a pressão portal. Foram excluídos pacientes com cirrose e pacientes com carcinoma hepatocelular. Então, os principais endpoints, era falência na recanalização, a patência da trombose da veia porta em 2 anos e, como objetivos secundários, a recorrência da trombose portal. Com relação à população, foram, então, incluídos 85 pacientes, a maioria homens, e as indicações para a recanalização da veia porta foram, na maioria deles, sangramento gastrointestinal em 53%, biliopatia portal em 13%, alguma cirurgia abdominal, então, alguma proposta de cirurgia abdominal maior em 11%, e dor abdominal recorrente em 13%. 40% deles tinham algum status procoagulante e 55% algum status protrombótico local. Do ponto de vista de característica da extensão da trombose de veia porta, 65% tinham extensão para mesentérica, 50% para veia esplênica. E esse aqui é um dado muito importante que vai se relacionar com os desfechos, que é a classificação da trombose portal de acordo com a localização. Então, por exemplo, o tipo 1 é o paciente que tem trombose de veia porta e que pode ter trombose em um ou os 2 ramos, ou no ramo direito
ou no revestir. O tipo 2 é aquele que tem a trombose de veia porta e inclui também a trombose intrahepática para os ramos direito e esquerdo. E o tipo 3 é o tipo mais grave, em que o paciente tem trombose dos ramos internos e tem extensão para vasos mais distantes. Então, nessa distribuição, a maioria era do tipo 1, então, tipo com menor extensão para a parte intrahepática, e 55% tinha uma extensão um pouco maior. Com relação a causas, quais foram os tipos que tiveram maior falência nessa revascularização? Então, a gente pode ver aqui que dos 85, a falência de revascularização aconteceu em 21% dos casos, a maioria deles relacionados ou à trombose do tipo 2 ou à trombose do tipo 3. Então, quanto maior a extensão da trombose, maior a chance de falência nessa recanalização. Em relação à complicação, 28% teve complicações, sendo que apenas 7% complicações severas. Com relação à inserção de TIPS, o TIPS ele foi indicado mais nesse tipo em que a trombose era extensa, que é o que se esperaria mesmo, né, para uma tentativa de patência maior desses vasos. Então, 39% dos casos relacionados ao tipo 3, que tem extensão mais distal. E após a colocação, após a revascularização, 64% continuaram com anticoagulação. Então, com relação aos resultados de sobrevida em 2 anos, 88% dos pacientes estavam vivos após esse período de avaliação. Os doentes que faleceram no período, a maioria foram por causas não hepáticas. Em relação à patência da veia, ao longo de 2 anos, numa análise intention to treat, ela foi de 57%, então isso incluía todos os pacientes que foram direcionados para a revascularização inicial, e nessa análise por protocolo, 71% teve a patência. Isso significa que aqui foram excluídos os pacientes que não tinham condição técnica para revascularização. Com relação à patência, de acordo com o tipo de obstrução da veia porta, a maioria, então, do tipo 1, 73% tiveram patência do tipo 1, 51% do tipo 2 e apenas 29% do tipo 3. Com relação à patência, de acordo com o tipo de condição pré-trombótica, ou seja, se o paciente tinha alguma doença protrombótica ou não, não houve diferença. Com relação ao uso do anticoagulante, também não houve diferença, mas aqui o autor comenta que, como é um estudo retrospectivo, isso não é uma mensagem de que o paciente não deve ser anticoagulado. Na realidade, aí tem vários vieses, então a gente não deve considerar isso como um sinal de não recomendação, pelo contrário, ele recomenda que esses doentes sejam anticoagulados. Com relação à patência da veia em relação à utilização de TIPS ou não, houve uma menor patência naqueles pacientes que colocaram TIPS, mas a interpretação disso é que o paciente que teve menor patência era aquele paciente que tinha uma trombose mais extensa. Então, o TIPS foi colocado porque a trombose era maior. E não é que o TIPS tenha atrapalhado, pelo contrário. Em relação à indicação, se o paciente, por exemplo, tinha indicação por sangramento digestivo, biliopatia portal, ou por necessidade de fazer uma cirurgia abdominal, a chance da patência foi maior, 62%, comparado àqueles pacientes que a indicação da revascularização foi por dor abdominal. Então, os fatores de risco associados à recorrência de trombose foram o fato do paciente ter uma trombose mais extensa, ou tipo 2 ou tipo 3, e aqueles pacientes que tinham dor abdominal como indicação da revascularização. Nem a anticoagulação, nem os estados protrombóticos, uma condição protrombótica, foi determinante como risco de recorrência. E quando se avaliou esse paciente com dor abdominal, em que eles eram distintos em relação às outras indicações da revascularização? Os pacientes com dor abdominal eram pacientes que tinham mais extensão da trombose para a veia mesentérica. Não teve um P significativo, mas a gente vê, talvez pela amostra, pelo tamanho amostral, mas foi maior o número de pacientes que tinham extensão para a mesentérica. E os níveis de hemoglobina nesse grupo também eram maiores. Então, como conclusão, a revascularização da veia porta é um procedimento factível em pacientes não cirróticos, desde que não haja extensão para ramos mais distais do sistema porta, né, principalmente para ramos mesentéricos.
A patência em 2 anos foi de 57% nessa análise de texto de tweet e de 71% para análise per protocolo. E os tipos 2 e 3 de trombose de veia corta e também o fato do paciente ter dor abdominal como indicação para essa revascularização foram fatores independentemente associados ao risco de recorrência em 2 anos. Então, é um estudo interessante que sinaliza qual é o paciente que poderia ter maior benefício num contexto de uma trombose crônica não cirrótica, de uma revascularização. E o último trabalho aqui, rapidamente, esse foi um trabalho falando sobre elastografia esplênica, como através da elastografia hepática, através da elastografia transitória, para excluir a presença de varizes de esôfago em pacientes com trombose portal crônica, que não cirróticos. Então, a definição dessa trombose portal crônica é o fato do paciente ter ou um adenoma ou um paciente que tem uma resolução incompleta da obstrução da veia porta após 6 meses de tratamento. Então, o objetivo foi avaliar a elastografia esplênica em pacientes considerados como tendo varizes de alto risco. Então, eram varizes de grosso calibre, varizes de pequeno calibre com red spot, ou pacientes que já haviam sido submetidos à ligadura elástica primária, tá? Em pacientes, então, sem cirrose. O estudo, então, incluía esse perfil de pacientes e pacientes que haviam sido submetidos à elastografia esplênica 2 anos antes ou após, quer dizer, 2 anos antes ou após uma endoscopia digestiva alta. A exclusão para esses pacientes eram aqueles que já tinham apresentado algum sangramento, ou que já tivessem colocado TIPS, ou que tivessem um shunt cirúrgico portosistêmico, ou recanalização da veia porta, ou uma trombose isolada de outros ramos que não fossem só a trombose de veia porta. Então, inicialmente foi aplicado num grupo francês e depois validado num segundo grupo, desse grupo de estudo de doenças vasculares. Então, o primeiro endpoint era a avaliação de varizes de alto risco. Era aceitável que os pacientes que tivessem uma perda para esse reconhecimento de varizes de alto risco de menos do que 5%, então os doentes foram submetidos à amostra análise univariada e multivariada. E o que a gente teve como característica desse grupo? Eram grupos, então, uma corte que a gente chama de corte de derivação de 141 pacientes e uma corte de validação de 178 pacientes. A maioria do sexo masculino, uma média de idade em torno de 50 anos, 30%, 34% no grupo de derivação usando beta-bloqueador não seletivo e 26% no grupo de validação. Varizes de alto risco presentes em 38% no grupo de derivação e 31% na validação, e esses pacientes tinham esplenomegalia, colaterais policistêmicas, uma elastografia hepática em torno de 5 e uma elastografia esplênica em torno de 44, 45. Então, quais foram os fatores de risco associados à presença de varizes de alto risco? Então, na derivação, na corte de derivação, os fatores associados à presença de varizes de alto risco foram aumento da bilirrubina, o tamanho, presença de colaterais, uma elastografia hepática em torno de 6,9 e elastografia esplênica em torno de 74, que foi mais ou menos semelhante ao que foi encontrado no grupo de estudantes. Quando foi realizada uma análise multivariada desses fatores de risco associados à presença de varizes de alto risco, no grupo de derivação, o que ficou nessa análise multivariada foi a bilirrubina aumentada e a elastografia hepática, a elastografia esplênica, enquanto na de validação, somente a elastografia esplênica. Então, em função disso, foram avaliadas as variabilidades, as variações da elastografia esplênica no grupo de derivação, naqueles que não tinham varizes de alto risco. Então, esse grupo tinha uma elastografia em torno de 34, 35, enquanto aqueles pacientes que tinham varizes de alto risco tinham uma elastografia esplênica em torno de 70, e resultados parecidos foram obtidos também na corte de validação. Então, o grupo definiu um ponto de corte de 40 kPa como um ponto em que, no grupo de derivação, 4% das varizes de alto risco eram perdidas e no grupo de validação, 5%.
Então, utilizando esse ponto de corte de 40, então, os pacientes que tinham elastografia esplênica a menor ou igual a 40 quilopascais, esse ponto de corte identificou corretamente 77% dos casos de pacientes com varizes de alto risco no grupo de derivação e no grupo de validação em 73% dos casos. E chamando a atenção aqui que o número de falsos negativos foi muito pequeno. Então, a performance da elastografia esplênica para afastar a presença de varizes de alto risco mostrou no grupo de derivação 96% de sensibilidade, então, para excluir varizes de alto risco, no grupo de validação 95% de sensibilidade, com valores preditivos negativos bastante elevados, no grupo de derivação de 97% e no grupo de validação de 96%. Então, utilizando esse ponto de corte de elastografia esplênica, puderam ser poupados 43% das endoscopias e apenas 4% de varizes de alto risco foram perdidos. No grupo de validação, foram poupados, então, seriam poupados 46% das endoscopias e o número de pacientes com varizes de alto risco perdido foi de 5%. Então, como conclusão, pacientes com trombose crônica da veia porta, sem cirrose, se for utilizado um ponto de corte de elastografia esplênica menor ou igual a 40, é possível afastar a presença de varizes de alto risco, o que diminui o número de endoscopias necessárias, com valor preditivo negativo maior que 95% e a perda de varizes de alto risco menor ou igual a 5%. Já se o paciente tem uma elastografia esplênica acima de 40, então, nesse caso, ele deve ser considerada a realização de endoscopia digestiva. Então, esse foi o terceiro trabalho, trazendo, então, uma perspectiva da utilização da elastografia esplênica para definir o paciente de alto risco de ter varizes de esôfago em pacientes com trombose crônica do sistema porta. Então, acho que já teve bem a parte. Toda a parte vascular. Vamos lá. A gente deixa as perguntas para depois, né? Sim, sim. Vamos passar agora para a parte de doença hepática gordurosa. Eu acho que quem estava lá assistindo os trabalhos ficou com uma sensação um pouquinho de déjà vu do que a gente viu lá atrás, no início do tratamento, da revolução do tratamento da hepatite C. Então, assim, os últimos anos a gente está vendo tudo mudar no contexto do manejo da doença hepática gordurosa, e eu acho que esse congresso só mostrou que essa direção que a gente está caminhando não vai mais parar, porque os dados são realmente bastante incríveis. Tinha muito trabalho para trazer, por conta de tempo, a gente vai apresentar só alguns, e mais alguns que chamaram muito a nossa atenção. A hora que puder, pode ir? Aí. Esse foi o primeiro, um trabalho apresentado pelo Lumba, dos efeitos da tizerpatida em pacientes com doença hepática gordurosa. O trial se chamou Synergy Trial, era um randomizado, controlado, duplo cego, fase 2, analisando a tizerpatida, que é um análogo GLP-1 com GIP, em pacientes com esteatohepatite e fibrose F2 e F3. Foram avaliadas várias dosagens, 5, 10 e 15 miligramas versus o placebo, e o tempo do estudo foi de 52 semanas. Foram 190 pacientes incluídos, vejam, é uma fase 2, e 83% deles tiveram biópsias pareadas, pré e pós. E vocês vão ver que o problema de ter muita perda nos pacientes que não deram sequência é porque todos esses trabalhos aqui apresentados, eles foram conduzidos na época da pandemia. Então, todos os trabalhos apresentados, a mesma coisa a gente via os autores descrevendo uma quantidade grande de perdas exatamente por conta da pandemia. A média de idade dos pacientes era de 54 anos, a gente tinha uma representação de hispânicos, isso é importante aqui para o nosso país. O IMC bastante alto, vejam, a média de IMC 36, e 58% dos pacientes, a maioria eram diabéticos, e vejam, mais da metade tinham F3, uma população difícil de tratar. E aí o desfecho principal foi
resolução da esteatohepatite sem piorar a fibrose. Então, o paciente, em 52 semanas, deixar de ter esteatohepatite. E aí, a gente avaliando cada braço, os resultados foram atingidos em 44% dos pacientes com a tizerpatida 5 mg, 56 para 10 mg e 62 para 15 mg versus um placebo de 10% só de pacientes que tiveram a resolução da esteatohepatite. Foram avaliados vários desfechos secundários, eu vou trazer só um deles aqui, que foi melhorar 1 grau de fibrose, pelo menos, e vejam, mais da metade dos pacientes em todos os braços, ao longo de 52 semanas, melhoraram um estágio de fibrose, versus 30% desse placebo aqui até que foi bom. É um fase 2, 40 e poucos pacientes por braço. Esse estudo ele vai avançar para um fase 3. A grande maioria dos pacientes perdeu uma quantidade considerável de peso, ou então 10, 13, aqui é menos 15%, e o placebo perdeu muito pouco de peso. Os pacientes eles tiveram redução de enzimas hepáticas, tiveram uma redução importante da quantidade de gordura avaliada pelo PDFF e também tiveram, em 52 semanas, uma média de redução de 3 kPa na elastografia transitória pelo FibroScan. Então, dados também bem impressionantes. Os efeitos adversos que levaram à descontinuação do fármaco foram pequenos, vejam, 4%, 4%, muito parecidos com o placebo. Então, mostrando o que a gente já via se repetindo nos outros estudos da tizerpatida, uma segurança no fármaco. Passando aqui para um outro fármaco, um outro análogo duplo, mas esse GLP-1 com glucagon, chamado survodutide. Os nomes estão ficando cada vez mais difíceis da gente decorar, né? Esse era um estudo de pacientes com esteatohepatite, fibrose, F1 a F3. Embora tivesse pacientes com F1, vejam aqui, ó, a maioria dos pacientes eram F2 e F3, ó, 40% de F2 e 35% de pacientes F3. Também um ensaio clínico randomizado, fase 2, que avaliou diferentes dosagens do survodutide, 2,4, 4,8 e 6 versus o placebo. É um fármaco de aplicação subcutânea semanal. Foram feitas 24 semanas em que a dose ia ascendendo e depois se seguia uma dose de manutenção, embora fosse permitido nos pacientes que não conseguiram chegar à dose máxima, continuar no estudo com uma dose menor. O desfecho analisado aqui, vejam, no anterior o desfecho primário era resolução da esteatohepatite. Aqui foi redução em 2 pontos no NES score, e tinha que reduzir pelo menos 1 ponto de inflamação e 1 ponto de balonização sem piorar a fibrose. 293 pacientes, uma média de idade de 50 anos, um IMC muito parecido, 35, e uma quantidade razoável de pacientes com diabetes, 35% ou 40%. E aí vejam, desfecho principal, melhora no NES score, sendo atingido, dependendo do braço, entre 40% a 60% dos pacientes. E aí aqui eles fizeram um trabalho apresentado pelo Arun Sanyal, múltiplas subanálises, intention to treat, que botava todo mundo que entrou no protocolo, ou per protocolo, só aqueles que tiveram as análises pré e pós. Não dava para trazer tudo, mas eu quis trazer essa aqui, melhora da fibrose na análise intention to treat, que é sempre o pior resultado, né? Porque você considera que todo mundo que não fez a segunda biópsia, ele tem o mesmo desempenho do placebo. Então, vocês vejam, melhorando fibrose em torno de 30% dos pacientes versus 22% o placebo. Uma melhora expressiva na quantidade de gordura no PDFF, já essa análise aqui por protocolo, e resolução da esteatohepatite batendo ali os 50% versus 10% do placebo. Então, o que esses dois estudos vieram mostrar é que a classe de fármacos, né, no caso, o que hoje a gente tem disponível no Brasil são análogos de GLP-1, esses estudos com análogo de GLP-1 combinado com GIP e com glucagon, são realmente uma pedra angular aí do nosso tratamento no futuro. Esse fármaco ele teve uma taxa de descontinuação um pouco maior do que o que foi apresentado anteriormente, então, veja, em torno de 20%, enquanto que o placebo teve menos, e é isso. Vou passar, então, aqui já para o terceiro estudo. Esse estudo, a gente está vendo fármacos que a gente ainda não tem no Brasil, né? Survodutide, um fármaco fase 2, não está aprovado em nenhum lugar do mundo. Tizerpatida, um fármaco que ainda não tem previsão de chegada no Brasil. E aí eu quis trazer um dado de um trabalho de um fármaco que já está aqui no Brasil.
é um estudo de uma subanálise do SELECT. Só para relembrar, o SELECT Trial foi aquele estudo com a semaglutida que avaliou os desfechos cardiovasculares nos pacientes que usavam semaglutida. Então, eram pacientes de alto risco cardiovascular, que já tinham doença cardiovascular ou arterial periférica ou AVC prévio, e que eles foram tratados com semaglutida e se avaliou deles terem infarto, AVC, ou morte cardiovascular, e mostrou uma redução de 20% nos eventos cardiovasculares no braço da semaglutida. E aí, o que fizeram aqui? Pegaram aqueles pacientes que tinham um FIB4 aumentado e se quis olhar se nessa população os desfechos cardiovasculares se mantinham. Então, esse gráfico aqui é um gráfico do desfecho, né, cardiovascular. No primeiro grupo, eles pegaram pacientes abaixo de 65 anos com FIB4 maior que 1,3, ou os que eram acima de 65 anos, botou um ponto de corte um pouquinho maior do FIB4, então paciente com FIB4 considerado de alto risco, e vejam, a diferença de eventos aconteceu em 7% no grupo tratado versus 9% no placebo, com uma razão de chances mostrando uma proteção da semaglutida. Aqui eram pacientes com idade maior que 65 anos e FIB4 maior do que 2,67. Então, eram realmente pacientes de muito alto risco para doença, para fibrose avançada. E, de novo, a gente viu uma diferença de 9,3 vezes 14, versus 14 no grupo não tratado. Então, mostrando que o que a gente viu no SELECT Trial se mantém em pacientes com alto risco de fibrose. É uma análise bem interessante também para trazer. Aqui é uma análise por desfecho, vou passar um pouquinho mais rápido para a gente não estourar o tempo. Esse aqui é um outro fármaco, então a gente falou até agora de análogo de GLP-1 e análogo combinado, GLP-1 com GIP ou com glucagon. Aqui uma outra classe, uma classe que a gente já vem acompanhando há um bom tempo, que é a classe dos análogos do FGF21. Esse fármaco aqui, ó, vamos lá de novo, o nome é efruxifermina. Ele foi avaliado em pacientes com esteatohepatite e fibrose F2 ou F3. Também um estudo fase 2, nesse caso um 2B, com duas dosagens diferentes versus o placebo, e foi um estudo mais longo do que aqueles anteriores, 96 semanas. O desfecho primário, lembra, os dois que a gente mostrou primeiro, o desfecho eram melhorar a esteatohepatite. Aqui o desfecho primário já era melhorar a fibrose, um número um pouquinho menor, 120 pacientes, a média de idades parecidas. Vejam, eram pacientes bem pesados, dependendo do braço, variando a média de 103 a 108 quilos, a maioria com diabetes, e, embora tivessem F2, a grande maioria dos pacientes era F3, o que faz sentido que se você quer melhorar a fibrose, quanto mais estágio você tiver, pode até advogar que é mais difícil de melhorar, mas você tem mais margem para melhorar. Se ele tem mais fibrose, a margem para melhorar é maior. E aí, a melhora de um estágio de fibrose ao longo de 96 semanas aconteceu no braço dessa dosagem aqui em 46% e dessa aqui 75% versus 24% no placebo. Essa é uma análise por protocolo, também foi feita uma análise intention to treat. Então, essa aqui foram só os pacientes que tinham biópsias pareadas, ao passo que aqui foi o grupo todo. Esses pacientes, eles tiveram, isso me chamou muita atenção, uma queda importante na rigidez hepática. Vejam, esse braço aqui com a dose maior teve uma redução de 8 kPa na elastografia ao longo de 96 semanas, isso é muita coisa. E as taxas de resolução, se o paciente deixar de ter esteatohepatite, foram bastante altas, ó, 60% e 50%, 62 e 57 versus 24. Fármaco diferente dos análogos de GLP-1 não teve impacto grande no peso. Eu acho que isso é importante para a gente ir definindo no futuro em que paciente cada um desses fármacos, quando forem as fases 3, quando eles chegarem no mercado, eles vão se posicionar, para qual população. Tá? Aqui os efeitos adversos, então, efeitos adversos levando à descontinuação, uma taxa 0 no placebo, 10% e 12% dependendo do braço. Vou trazer o último estudo aqui, um estudo de medicina do estilo de vida. Esse estudo foi bem interessante, um estudo espanhol, diferente dos outros estudos muito patrocinados pela indústria farmacêutica. Esse é um estudo patrocinado pelo governo espanhol. E o que eles queriam ver?
eles queriam ver o efeito de você fazer exercícios físicos guiados, e aí no caso aqui o guiado era numa academia com um profissional de educação física, na doença hepática gordurosa. Foram 2 centros na Espanha, um recrutou 49 pacientes, outro 47. Todos os pacientes eles eram submetidos à dieta mediterrânea com uma particularidade bem interessante. A cada mês eles recebiam um frasco de 2 litros de azeite que eles tinham que consumir ao longo daquele mês. E aí eles foram recomendados um grupo para fazer exercícios em casa e outros exercícios na academia com um profissional. Os pacientes que faziam exercício na academia, eles iam 3 vezes por dia na academia, e por semana, perdão, e, e um dia na semana eles faziam caminhadas em casa. E na academia eles faziam caminhada e exercício com peso. E o grupo de casa, eles iam um dia na academia onde eles faziam caminhada e exercício com peso, mas os outros 3 dias eles faziam exercícios em casa, guiados por uma plataforma. E, infelizmente, a gente vê os desfechos aqui analisados, a melhora do PDFF, da elastografia, não houve nenhum desfecho em você botar um grupo fazendo exercícios físicos tutorados na academia, infelizmente. O mais triste desse estudo é que depois que eles pararam o estudo, então terminou o tempo da intervenção, passado um tempo eles voltaram para ver se aquelas pessoas estavam fazendo a dieta mediterrânea e estavam fazendo exercício. E foi um balde de água fria, porque todos os pacientes voltavam aos velhos hábitos. Então, eu acho que esse também é um dado interessante, porque é um estudo muito bem desenhado e mostrando uma coisa que a gente já vê no nosso dia a dia. Por fim, eu só trouxe aqui uma pincelada do que foi muito falado no Congresso sobre as doenças colestáticas. Então, houve nitidamente nos últimos anos um crescimento grande do tempo e das pesquisas destinadas às doenças colestáticas, e esse ano eu acho que foi o maior de todos, destacando os vários casos que a gente reconhece só na vida adulta de PFIC, de pacientes com aumento crônico de enzimas canaliculares, com prurido, e se ressaltando aí uma nova oportunidade terapêutica que ainda a gente não tem no Brasil, que é o Odevixibat, como um tratamento para pacientes com PFIC e com doenças colestáticas que tenham manifestações graves de prurido intratável. Isso foi muito falado e a gente trouxe. Não vai dar tempo da gente descrever o que foi trazido, mas só a gente citar aqui, talvez até para uma sessão próxima do grupo de fígado. Vou passar a palavra aqui para a Flavinha para trazer os estudos de cirrose. Enquanto a Flavinha está... Alguém quer perguntar alguma coisa? Renata, quer perguntar alguma coisa? Claro, agora, peraí. Fala aqui para o pessoal de casa ouvir. A gente estava aqui conversando, aquele estudo da semaglutida com benefícios cardiovasculares, eu sempre fico na dúvida, eu não peguei o estudo para ler, nem o anterior. Mas, assim, o benefício é um benefício direto da droga ou é um benefício porque o doente perde peso? Então, se ele perder peso via outras medidas, a gente também vai ter benefício cardiovascular ou é o benefício direto da droga? Ele fez essa subanálise? Sim. Não tenho aqui o dado do SELECT original, mas o dado ele se reproduz nessa subanálise que foi feita de pacientes com FIB4 aumentado, que é o seguinte: no início do acompanhamento, a curva já começa a se separar. Então, os pacientes eles não tiveram tempo ainda para ter grandes perdas de peso, mas a curva dos desfechos, que eram ter um infarto, ter um AVC, ter morte cardiovascular, os desfechos MEIS, já começava a acontecer precocemente. Então, isso leva a gente a acreditar que o que a gente viu de proteção cardiovascular no SELECT era por um efeito direto da droga e não só pela perda de peso. Óbvio que não dá para dissociar as coisas, mas o benefício era muito precoce. Então, é muito provável
provável que seja um efeito direto da droga. E que a gente viu se reproduzir nos pacientes com doença hepática gordurosa, né? A gente já tinha tido no ano passado aquele estudo da semaglutida em pacientes cirróticos, mostrando segurança. Então, a gente já tinha segurança de usar semaglutida nos cirróticos, e agora a gente tem o benefício cardiovascular também. Então, foi muito interessante. Pessoal de casa. Sobre o preço dessas novas drogas, além de não ter aqui, lá na Europa, ou quem fez o estudo, como é que isso está sendo comercializado, ou, enfim, porque isso, até o que nós temos aqui, tem uma dificuldade, né, de acesso grande, né? Ó, Clarice, desses que a gente trouxe aqui, o que a gente tem no mercado hoje é a semaglutida, mas no Brasil ainda não chegou, vai chegar agora já, a semaglutida 2,4, a gente ainda não sabe qual vai ser o custo no Brasil. A tiserpatida também tem no mercado americano, mas não tem nem a gente previsão de qual vai ser o custo no Brasil. Os outros são fase 2, né? O survodutide e fruxifermina, tem que travar a língua para falar. Eles ainda estão longe de aprovação, porque vai ser requerido um fase 3, então acho que precificação tá longe ainda. Mas se tem ideia em dólares quanto esse tirzapatida aí tem um valor? Você falar, ninguém discute isso. Eu não sei mesmo, não sei. Alguém sabe dizer? Acho que, na verdade também, Clarice, a verdade é que a precificação aqui no Brasil, ela não segue a precificação americana, né? Tem todo aquele processo, se faz uma pesquisa em vários países do mundo. Então, eu acho que a gente não vai ter o preço americano. Agora, o preço... Não, tudo bem, é porque lá os planos não aceitam, não dão, não cobrem pelo menos a semaglutida, se não preencher critérios De bula. Entendeu? E aí é impagável lá, também é bem caro para quem não tem plano, né? Ou que não cubra Mas o legal, Clarice, é que o fato da gente estar tendo estudo de fase 2 e 3 para os análogos de GLP-1, cujo desfecho é a doença hepática gordurosa, vai permitir a inclusão da indicação de tratamento da doença hepática gordurosa em bula. Então, a gente tem o Essence, que vai sair com a semaglutida, inclusive que está sendo feito também aqui no Brasil, e para a tirzepatida saiu fase 2 e vai sair fase 3. Então, esses estudos cujo endpoint primário é a doença hepática gordurosa, vai permitir a entrada na bula dessa indicação também. Tá certo, obrigada. Boa noite a todos. Eu vou falar da parte da cirrose, eu vou tentar ser bem rapidinha, porque na parte da cirrose a gente vai ter o Terra como comentador, a gente já discutiu um pouco os estudos, e aí ele vai participar com a gente comentando. Da parte de cirrose, não tinha assim, muita novidade no Congresso, não, e me chamou a atenção que tinham vários estudos de carvedilol. Então, eu foquei no carvedilol em vários cenários. Para começar, o mais polêmico, que deu muito debate, esse pôster foi apresentado na plenária maior do Congresso, deu fila no microfone para debater. É um estudo de eficácia do carvedilol na cirrose em pacientes com ascite não complicada e sem varizes de alto risco. Eles pegaram daquela classificação da evolução da doença crônica, né, da hepatopatia crônica, eles pegaram, dentre o grupo dos cirróticos, um grupo bem selecionado de pacientes, que são aqueles pacientes que já têm cirrose complicada, mas uma ascite que ainda não teve complicação. E o que eles chamam de uma ascite que não teve complicação? Que não é uma ascite refratária, que não tem disfunção renal, que não teve PBE. Então, eles vão focar nesse grupo aqui, bem específico, aí já começa a polêmica do estudo. E o que ele diz que existe uma lacuna na literatura, porque os trials, normalmente, eles incluem pacientes com varizes de alto risco, com ascite refratária, ou no cenário de profilaxia secundária, e afirma que no Baveno foi indicado a profilaxia para variz de pequeno calibre, né, variz sem risco, mas que ainda eram necessários mais estudos. E aí ele exemplifica aqui que os estudos são sempre com varizes de pelo menos médio ou grande calibre.
E aí a hipótese dele é que o carvedilol, né, a SAICIT, que ele chama não complicada, e com pacientes com variz de baixo risco, podem ser efetivos e seguros para reduzir a hipertensão portal e prevenir as complicações da ascite e melhorar o desfecho desses pacientes. Então, o objetivo primário é diminuir a complicação da ascite no final de um ano no paciente que usou o tratamento básico, né, que é o tratamento com diurético e restrição de sal, e mais associado ao carvedilol, e tem vários desfechos secundários. Então, só chamando a atenção que ele começa com 302 pacientes, mas achar esse grupo dele não foi muito fácil, porque ele acaba randomizando só 104. Vários ele perdeu no meio do caminho por critérios de exclusão, de já ter tido outras descompensações prévias. Aqui são as características basais, está pequenininho, mas é porque eu botei só para chamar a atenção, que a Garcia de Sal levantou e foi no microfone e falou assim, não tem mulher cirrótica na Índia, porque só tinha homem no estudo. Isso foi uma das críticas, dentre outras, ao próprio desenho, mas podem acreditar que os grupos estavam bem balanceados. E aí começam os desfechos, que o carvedilol realmente conseguiu provar que consegue reduzir as complicações relacionadas à ascite. Os pacientes tomando carvedilol ficam mais tempo sem complicação. No final de 12 meses, né, de forma mais importante do que logo no segmento inicial de 6 meses, tem menos que é hepatorrenal, tem menos ascite refratária e tem menos PBE. O controle da ascite é melhor nos pacientes tomando carvedilol. Esses pacientes precisam com menos frequência de paracentese total. Ele não reduz a ocorrência de encefalopatia, não reduz a ocorrência de sangramento varicoso, mas reduz de forma importante aqui por esse gráfico a mortalidade, que é o objetivo principal. Além disso, quem usou o carvedilol teve uma melhora no valor do MELD, reduziu o MELD e também reduziu o Child. E, além disso, ele teve isso aqui é uma coisa já conhecida, ele mostra mais uma vez que o gradiente de pressão no grupo do carvedilol foi menor no final do segmento de um ano. E também as varizes, apesar de não ter tido menos sangramento, o calibre das varizes também reduziu no final de um ano. Então, ele conclui que o carvedilol, nos pacientes com essa ascite não complicada, previne as complicações da ascite, é bem tolerado nesses pacientes, tem uma redução significativa do gradiente da pressão e do Child, facilita o controle da ascite, diminui a necessidade de paracenteses de grande volume e é associado com a redução da mortalidade. Ainda seguindo com o carvedilol, esse aqui foi um pôster, não foi apresentação oral, um estudo que comparava o carvedilol com o propanolol, para ver se realmente o carvedilol, que agora é preconizado, né, em vez de começar propanolol, já começar o carvedilol, tanto em pacientes com cirrose compensada como descompensada. Então, foi um estudo retrospectivo, multicêntrico, com um número importante de pacientes, divididos entre pacientes compensados e descompensados, usando o carvedilol ou o propanolol. E aí ele mostra que no segmento médio de 43 meses para os compensados e 32 meses para os descompensados, que realmente a mortalidade, o risco de descompensação dos pacientes com propanolol era maior do que o risco de descompensação dos pacientes com o carvedilol. Eu não vou comentar, que é para depois o Terra poder fazer isso, vou só mostrar os dados todos, depois a gente fala. E esse aqui, no terceiro cenário, que é um estudo que também foi apresentação oral, no cenário de profilaxia secundária, associando simvastatina ao carvedilol na profilaxia secundária de pacientes que já tiveram um episódio de sangramento, também do grupo indiano.
Então, ele faz um resumo da literatura e mostra que a maioria dos estudos não são com desfecho clínico, a maioria dos estudos são só com desfecho hemodinâmico, e chama atenção para esse estudo, que foi o único que até o momento tinha desfecho clínico, mas que tinha um resultado interessante, que dizia que a simvastatina melhorava a sobrevida dos pacientes, mas não diminuía o ressangramento nessa população. E aí ele desenha o estudo para pacientes com cirrose, depois do sangramento varicoso. A proposta dele de intervenção é associar a simvastatina ao carvedilol e a ligadura, comparar com o tratamento standard of care, que é o carvedilol e a ligadura, e avaliar a sobrevida no final de 24 meses. Ele começa a simvastatina. Aqui é só para dizer que ele começa a simvastatina 5 dias depois do sangramento. O paciente faz o sangramento, faz o tratamento do sangramento, e quando ele vai começar o carvedilol, ele já começa a simvastatina 20 miligramas ao mesmo tempo. E aí, o objetivo primário é essa sobrevida em 24 meses, mas ele também tenta avaliar os efeitos colaterais, né? Principalmente naquele estudo do Abraudes anterior, teve 2 pacientes que tinham interrompido o estudo por causa de rabdomiólise, e uns efeitos secundários de novas varizes e piora da ascite. De novo, eu botei esse slide só para mostrar que eram 798 pacientes que foram avaliados e 412 foram excluídos. De novo, uma dificuldade de encontrar os pacientes, e que muitos dos pacientes que a gente quer tratar devem ficar aqui no meio do caminho dos estudos, quer dizer, não se encaixam bem nesses desenhos. A população dele era uma população principalmente com cirrose alcoólica e por doença gordurosa. A maioria dos pacientes eram Child B, e muitos deles não tinham ascite. Eram pacientes sem ascite, mas metade deles tinham uma ascite já volumosa. Tinha pouco paciente com ascite leve. E aí ele mostra que no grupo que associou a simvastatina ao carvedilol e à ligadura, a mortalidade foi melhor aqui para os pacientes com a simvastatina. E além da melhora da mortalidade, esses pacientes também evoluíram com menos desenvolvimento de ascite. De novo, a ascite como um efeito da prevenção do carvedilol. Então, ele conclui que a simvastatina, 20 miligramas, melhora a sobrevida nos pacientes com cirrose depois do sangramento varicoso, ela diminui as complicações não relacionadas a sangramento, ela é bem tolerada, mas que precisa de mais estudos para confirmar. Aí eu vou chamar agora o Terra para fazer as considerações. Oi, pessoal. Não precisa. Eu fiz aqui algumas observações, eu vou me dar aqui o direito, né, de ir lendo aqui, porque são 3 estudos, e eu não tive acesso a todos os dados que a Flávia apresentou. Flávia propositalmente me sonegou informações para tornar a minha tarefa mais árdua. Mas, enfim, em relação ao primeiro estudo que ela apresentou, que foi aquele do carvedilol em pacientes com cirrose e ascite não complicada, uma coisa assim que na entrada incomoda muito é que apenas 34% dos pacientes avaliados foram efetivamente incluídos no estudo. Isso claramente traz uma dúvida se esse estudo pode ser reproduzido, né? Uma vez que na entrada você já tem que quase 70% dos pacientes foram excluídos por diferentes motivos, né? Então, ela mostrou aí, a Flávia mostrou os resultados, em que o grupo do carvedilol foi melhor em diferentes desfechos, mas um ponto que eu acho que vale a pena ser pensado, eu não tive a informação a respeito de comorbidades nos 2 grupos, se eram comparáveis ou não. No texto que eu tive, não havia essa informação. Então, isso era uma primeira coisa que eu acho que a gente tinha que avaliar,
se os dois grupos realmente, que tomou carvedilol e que não tomou, se eles eram comparáveis em relação às eventuais comorbidades. E outra coisa que não havia informação no texto, que estava lá no site, né? Que não havia nenhuma informação sobre eventuais outros tratamentos, como, por exemplo, o uso de albumina, né? Não havia essa informação também. O uso de diurético, eventualmente com ações, né, na função circulatória, que poderiam comprometer o desfecho desses pacientes, para mais ou para menos. Né? Então, essas informações não são disponíveis. Evidentemente que são estudos preliminares, né, que foram apresentados na forma de abstract num congresso, e que a gente vai precisar de um tempo aí, até a gente poder ter todas as informações e poder, então, fazer uma análise crítica mais caprichada, né? Em relação ao segundo estudo, que foi o dos beta-bloqueadores convencionais, né, comparados com carvedilol, acho que, sim, os resultados são muito interessantes. Eu não vou comentar sobre os resultados que a Flávia já mostrou, ou seja, o carvedilol saiu melhor do que o propanolol. A gente já tinha essa informação de estudos prévios. A questão é que a gente tinha as informações a respeito do desfecho hemodinâmico desses pacientes, né? Então, todos vocês sabem que o carvedilol já se mostrou em alguns estudos, com potencial de redução do gradiente de pressão venosa portal superior aos beta-bloqueadores convencionais, propanolol, né, nadolol. Isso a gente já tinha essa informação. E, claro, se você tem uma redução do gradiente de pressão venosa hepática, razoável você imaginar que isso seja positivo e que você vai ter menos desfechos relacionados à hipertensão portal. Entretanto, não havia estudo ainda com desfecho clínico, e esse é um ponto importante desse estudo. Vale a pena lembrar que nos pacientes compensados houve diferença de mortalidade, né? O que não aconteceu nos pacientes descompensados, né? O uso do carvedilol foi superior ao beta-bloqueador nos pacientes descompensados, no que diz respeito à prevenção de ascite, só. As outras complicações, ele não mostrou nenhum efeito benéfico, e em relação à mortalidade, que possivelmente seria o endpoint que a gente mais gostaria, né, que a terapia fosse efetiva, ele não mostrou melhora. Em relação ao grupo de pacientes compensado, ele confirmou os achados do PREDES, né? E aí falta também um pouco de informação, que eu também não achei aqui no pôster, a respeito, por exemplo, das varizes de esôfago, né? O PREDES foi um estudo que foi vendido como positivo, ele consta no Baveno, né? As conclusões do PREDES constam no Baveno como recomendadas, ou seja, o Baveno sugere que se utilize o beta-bloqueador nos pacientes com cirrose e hipertensão portal clinicamente significativa, mas o Baveno não faz muito comentário, acho que não faz nem nenhum comentário a respeito de que o PREDES só foi positivo nos pacientes com varizes de esôfago. Os pacientes com hipertensão portal clinicamente significativa, definida pelo gradiente de pressão venosa portal, sem varizes de esôfago, o beta-bloqueador não foi eficaz em prevenir as complicações, né? A CIT, sobretudo, que foi o que saiu no PREDES. Então, aqui nesse estudo também fico esperando a publicação do paper final, que certamente vai sair, para a gente saber esses detalhes, né? Se havia uma análise entre os que tinham variz e os que não tinham variz, se isso dá para a gente concluir alguma coisa. Por enquanto, eu acho que a gente fica com a informação do PREDES, de que, ok, a gente pode dar o beta-bloqueador como forma não de prevenção do sangramento, porque a variz é de baixo risco, mas como forma de prevenir a ocorrência de ascite, exclusivamente. E aí, então, agora, indo para o último, que está aqui, que é a adição da simvastatina ao beta-bloqueador como forma de você prevenir problemas, né? Essa informação que a Flávia passou eu acho muito relevante, porque a gente tem alguns estudos a respeito da associação, né, das estatinas às terapias padrões, inclusive, aqui do Rio de Janeiro, lá do Fundão, né, do Guilherme, com a Priscila Polo, que é muito citado na literatura, mas todos esses estudos, exceto o que a Flávia mostrou do Juan Abraldes, eles olharam para o gradiente, né? Então, a utilização da estatina nos estudos que sai positivo
é sempre na redução do gradiente, né? A gente não tem análise, excetuando esse paper, a gente não tem análise a respeito de desfechos clínicos. E, muito curiosamente, no estudo do Abraut, o que sai é que a associação da simvastatina ao tratamento médico padrão melhorou a mortalidade sem prevenir o ressangramento, né? Que era o objetivo principal, né? Era o que se imaginava, a hipótese era que preveniria, que reduziria o gradiente e que preveniria o ressangramento. O ressangramento foi igual, ela não conseguiu reduzir o ressangramento, mas ela melhorou a mortalidade, né? E aí eles concluem, fazendo uma discussão, eles concluem que provavelmente a simvastatina teria outros efeitos, né? Um papel meio pleiotrófico, né, da simvastatina, no sentido dela diminuir a inflamação, enfim, alguns conceitos que ainda são discutíveis e que ainda não se tem muita informação sobre isso, mas que talvez a simvastatina fosse benéfica por outros motivos que não só a redução do gradiente. Então, assim, eu acho que são 3 estudos que têm algum interesse, né, que a gente precisa aguardar a conclusão dos estudos, talvez eles não estejam nem terminados ainda, talvez ainda estejam em inclusão de pacientes, os que foram longitudinais, né? Aqui também tem estudos retrospectivos, o do Garcia Pagan, da comparação, né, do Carvedilol é retrospectivo, isso é um outro ponto que talvez valha a pena também comentar, né, os limites dos estudos retrospectivos. Enfim, a gente precisa aguardar um pouquinho a publicação do paper, né, final, para a gente ter um pouco mais de dado para poder fazer uma análise mais detalhada, né, mais substancial. Era isso que eu tinha para comentar. Obrigada, Terra. Agora vou chamar a Cássia para dar seguimento com a parte do carcinoma hepatocelular. Não, outro. Gente, boa noite, então, novamente. Agradeço aí a presença de todos. Se ainda tiver alguém em pé, gente, tem lugar aqui. Dá para apertar aqui, dá para sentar aqui. Bom, então eu vou falar sobre os principais trabalhos, as principais discussões sobre o carcinoma hepatocelular, agora no Congresso Europeu. Então, como já era de se esperar, o maior destaque foi para a imunoterapia. Então, o que a gente mais discutiu hoje em relação a CHC foi a imunoterapia. E aí eu trouxe o guideline, que foi atualizado em 2022, que nos diz qual é o papel da imunoterapia no cenário paliativo. Então, paciente BCLC-B e BCLC-C, hoje, com indicação de tratamento sistêmico, a primeira opção é a imunoterapia. Durva e treme, ateus e beva, ou os TKIs, no caso de alguma contraindicação, ou o paciente não ter acesso à imunoterapia. Então, isso é o que nos diz o guideline em 2022. De lá para cá, muita coisa mudou. Então, o que nós temos hoje em 2024? Se os resultados são tão espetaculares da imunoterapia num cenário avançado, por que não trazer para os cenários mais precoces? Então, será que os pacientes em estágios mais precoces também não podem se beneficiar da imunoterapia? Então, os trabalhos todos hoje, os principais trabalhos, são muito voltados para esses cenários mais precoces. O primeiro estudo que eu vou trazer foi um estudo apresentado na plenária principal também, foi uma apresentação oral do grupo do Massa Ferro, que, inclusive, eles publicaram já parcialmente esses resultados, esse estudo foi aceito agora dia 25, e eles apresentaram os resultados preliminares de pacientes que fizeram downstage com imunoterapia. Então, essa é uma discussão muito atual, muito interessante, dos benefícios e quais seriam as contraindicações da imunoterapia no cenário do downstage para transplante. Então, aqui só para a gente contextualizar se realmente a imunoterapia faz sentido a gente pensar nesse cenário de transplante, de pré-transplante, né? Então, já existem 2 estudos fase 3 que já foram publicados, que foi o Embrave 050 e o Emerald One, nesse cenário, tanto no estágio precoce como no intermediário, com a imunoterapia, que foram 2 resultados positivos que já foram publicados.
Existem vários protocolos de downstage com imuno para transplante, mas ainda nenhum estudo fase 3 nesse cenário. E aí existe aquela questão que a gente discute muito do tempo entre o término da imunoterapia e o transplante para evitar a rejeição no pós-transplante. Esse estudo, então, que eles chamaram de Imuno-XXL, foi do grupo do Massafero, foi apresentado lá na plenária. Eles avaliaram 66 pacientes que receberam Atezo-Beva e 33 desses pacientes se tornaram transplantáveis com a imunoterapia. Então, o que seriam pacientes transplantáveis? Nesse estudo, idade abaixo de 75 anos, sem doença extrahepática e sem outra contraindicação ao transplante. Então, do grupo de pacientes que usou Atezo-Beva, que eram pacientes fora de critério de Milão, 33 seriam, então, candidatos ao transplante. Aqui, só para mostrar as características basais desses pacientes, uma média de idade de 63 anos, a maioria sexo masculino, a maioria child A, uma alfa-feto média de 85, mas que variou bastante, entre 2 e 47 mil, e a maioria era BCL-CB. Bom, e o que aconteceu com esses 33 pacientes? 10 pacientes continuaram usando a Atezo-Beva, 10 pacientes tiveram resposta parcial, resposta completa. Então, esse grupo foi o grupo que foi levado ao transplante. 6 pacientes progrediram, 6 pacientes descompensaram da cirrose e um acabou sendo submetido à cirurgia no follow-up médio de 8 meses. Aqui é o desenho do estudo, então, para mostrar que inicialmente eram pacientes que não eram candidatos a transplante, então, pacientes que estavam fora de critério de Milão. Esses pacientes eram tratados com Atezo-Beva por um mínimo de 3 ciclos, da em média 120 dias, e esses pacientes eram reavaliados constantemente. Então, se esses pacientes se mantivessem com downstage de uma forma sustentada, eles eram levados à reunião multidisciplinar e aí eles poderiam entrar ou não no protocolo do estudo. Se o paciente, por algum momento, progredisse, ele continuaria, então, seguindo o tratamento com a imunoterapia. Bom, se o paciente, então, se encaixasse dentro dos critérios do estudo do Imuno-XXL, aqui é um dado interessante, eles paravam a imunoterapia mais ou menos 4 semanas antes do transplante. Então, aqui eles colocam até um tempo um pouco mais curto e eles davam a opção ao paciente de utilizar um TKI se um tempo fosse maior que 8 semanas. Esses pacientes eram reavaliados mensalmente. Se o paciente continuasse dentro de critério, então, esse paciente era levado ao transplante, senão, eles eram excluídos do estudo. Aqui só para mostrar a linha do tempo, então, desse grupo de pacientes, dos 33, desde que começaram a imunoterapia, no momento que foram listados, os 10 pacientes que transplantaram e o acompanhamento desses pacientes. Aqui eu só chamo a atenção que dos 10 pacientes que transplantaram, um deles apresentou uma rejeição moderada, tratada com corticoide, e 3 pacientes apresentaram complicações relacionadas à imunossupressão. Então, dos questionamentos é se aumentar a imunossupressão para evitar a rejeição também levaria a complicações maiores. Nesse caso, eles sugerem uma imunossupressão tripla. E, até o momento, todos os pacientes estão vivos e nenhum paciente recorreu. Aqui é um dado interessante que daqueles 33 pacientes que se tornaram transplantáveis, 10 pacientes transplantaram, 23 seguiram só com a imunoterapia. Então, aqui mostrando que a sobrevida desses pacientes sem recorrência, estão todos vivos sem recorrência, e aqueles que fizeram só a imunoterapia tiveram realmente uma sobrevida menor. E aqui ele mostra que o próprio autor do Milão, que é o Massafero, do MetroTicket, ele mesmo propõe que a gente amplie esses critérios e que a gente consiga, então, transplantar mais pacientes. Ele conclui que um follow-up maior é necessário, esse é um follow-up curto desse estudo. Muitas complicações relacionadas à imunossupressão podem realmente acontecer.
A taxa de rejeição não foi alta, os pacientes não tiveram rejeição, foi um paciente só, e o tempo médio foi de 56 dias, que é o que a gente discute muito hoje. Os primeiros trabalhos falavam em 120 dias, aqui ele já coloca um tempo menor. E ele diz que provavelmente é seguro esse downstage com imunoterapia, com atezo e beva, e que talvez isso aí seja um futuro para que a gente consiga ampliar mais a indicação de transplante no carcinoma hepatocelular. Então, esse foi o primeiro estudo que eu achei interessante, que foi apresentado no Congresso, e eu vou seguir aqui com outro estudo também, que foi bem interessante, foi uma apresentação oral, e que fala sobre aqueles pacientes que utilizaram imunoterapia e que tiveram resposta completa. Então, o que fazer com esses pacientes que a proposta inicial não era essa, eram pacientes paliativos, mas que tiveram uma resposta completa. Então, a gente sabe que uma taxa pequena de pacientes vai alcançar a resposta completa, mas que essa resposta é muito duradoura. E aí surge um questionamento na nossa prática diária, que é o que fazer com esses pacientes. Então, nós temos alguns pacientes que a gente vive isso no dia a dia e que a gente hoje não tem muito estudo que oriente o que fazer com esses pacientes. Então, esse foi um estudo bem interessante que mostrou a avaliação desses pacientes, tanto pelo RECIST como pelo mRECIST, e que tiveram resposta completa ao tratamento com imunoterapia. Aqui a metodologia dos estudos foram centros asiáticos, europeus, América do Norte, pacientes que entraram no estudo, critério de inclusão, pacientes que utilizaram imunoterapia, tiveram resposta completa e era um cenário de paliação. Então, eles excluíram aqueles pacientes que usaram imunoterapia em estágios precoces ou intermediários, seja como adjuvância ou associação com TACE. Aqui, então, foram avaliados quase 4.000 pacientes. Desses 4.000 pacientes, 4,4 tiveram resposta completa pelo mRECIST, 2,5 pelo RECIST 1,1. Aqui, quais foram os esquemas, então, utilizados? A maioria usou atezo e beva, que é o tratamento que a gente tem, que foi aprovado primeiro, né? Foi o tratamento que a gente mais tem utilizado, mas tinha nivolumab, monoterapia, treme com durva, nivo com IP. Então, aqui a gente consegue mostrar vários esquemas diferentes desses pacientes, mas que todos usaram imunoterapia. Então, aqui um follow-up de 32,2 meses, uma taxa de recorrência de 34% e 13% de óbito. Aqui, então, para mostrar as curvas de sobrevida livre de recorrência, sobrevida global, mostrando que a gente tem dados muito interessantes em relação à sobrevida livre de recorrência, de 30,3 meses, e uma sobrevida global no primeiro ano de 98% e de 87% em 3 anos. Então, é uma sobrevida muito alta num grupo de pacientes avançado, num cenário de paliação, que utilizaram a imunoterapia. E aqui é um dado interessante, que os pacientes que tiveram resposta completa, alguns pacientes foram, então, submetidos a novos tratamentos. Então, aqui a gente observa 5 pacientes submetidos à ressecção, 5 pacientes transplantados e 4 pacientes que, então, foram submetidos à ablação como tratamento curativo. Aqui para a gente mostrar que alguns pacientes descontinuaram a imunoterapia, que foram as causas da descontinuação do tratamento, e um dado bem interessante desse estudo foi que aqueles pacientes que fizeram 6 meses de imunoterapia após resposta completa tiveram uma sobrevida muito maior comparado ao grupo que acabou suspendendo mais precoce. Então, se o paciente teve resposta completa, usou mais de 6 meses e depois precisou suspender, ele tem uma sobrevida, então, maior em relação a outro grupo, que a gente observa aqui nessa curva. Em relação à recorrência, os sítios de recorrência, os tratamentos que foram utilizados, e a conclusão do estudo é que, realmente, são poucos os pacientes que conseguem resposta completa, mas esses pacientes têm uma sobrevida muito mais longa, sobrevida livre de recorrência, principalmente ao longo prazo. Então, a gente observa em 3 anos
87% de sobrevida. Isso foi avaliado no RECIST e no M-RECIST, os resultados foram semelhantes. Bom, esses foram os 2 estudos que eu queria trazer, e eu queria propor agora que a gente discutisse também um outro estudo que foi apresentado, que foi o Emerald One. Então, só para adiantar, enquanto ele coloca, nós tivemos um estudo que foi positivo, que foi apresentado na ASCO desse ano, em janeiro. Inclusive, nós já trouxemos para vocês numa discussão, a doutora Vanessa, que apresentou para a gente. Esse estudo foi o Emerald One, foi um fase 3, randomizado, controlado, placebo, e foi o primeiro estudo positivo que associou quimioembolização com imunoterapia. Então, esses dados foram apresentados em janeiro. O endpoint primário foi a avaliação de sobrevida livre de progressão pelo RECIST 1.1. E eles atualizaram esses dados agora na ISO, avaliando através do M-RECIST a mesma sobrevida livre de recorrência. Então, só para a gente lembrar um pouquinho do estudo, a Emerald One foi um estudo que associou durvalumab com bevacizumab mais a TACE, a quimioembolização, e esse foi o braço que foi positivo em relação ao endpoint primário, que foi a sobrevida livre de progressão. Aqui é o desenho do estudo, só para mostrar. Aqui foi o braço que fez durva, placebo e TACE, no lugar do beva. Aqui durva, beva e TACE, e aqui TACE com placebo. Aqui para mostrar, então, o desenho do estudo melhor. Inicialmente, os pacientes podiam ter feito 1 a 4 sessões de quimioembolização durante 16 semanas, que é o início do estudo, e aí os pacientes seguem, então, com a imunoterapia ou com placebo. Aqui são as características basais desse paciente, que foi os grupos também semelhantes, tanto o grupo principal quanto os 3 braços que foram avaliados. E aqui foi o endpoint primário, que foi apresentado na ASCO, onde os pacientes que utilizaram durva, beva e TACE tiveram uma sobrevida livre de progressão maior de 15 meses, comparado ao grupo que usou a quimioembolização com placebo. Então, esses dados já tinham sido apresentados, avaliados através do RECIST 1.1. O que nós sabemos hoje é que uma avaliação talvez esteja melhor, isso é muito discutido, seja a avaliação pelo M-RECIST, uma vez que a gente utiliza um tratamento loco-regional e a gente mede a área de tumor viável, não só a área maior do tumor. E nessa subanálise do Emerald One pelo M-RECIST, os dados também foram positivos. A gente observa, pelo RECIST, os resultados que eu acabei de mostrar, e a gente observa que pelo M-RECIST também, o braço que usou durva, beva e TACE, que é a curva em verde, também teve uma sobrevida livre de progressão melhor. Então, esses dados vêm a confirmar que, tanto pelo RECIST como pelo M-RECIST, o grupo que usou a imunoterapia associada com a TACE teve uma sobrevida melhor. Aqui, só para mostrar que o tempo de progressão também foi maior nesse grupo, que utilizou a associação de imunoterapia com TACE. A gente observa que a taxa de resposta também, esse grupo em verde é o grupo que combina a imunoterapia com TACE, tanto pelo RECIST como pelo M-RECIST, a gente tem taxas de respostas melhores nesses grupos. Em relação à segurança, os eventos adversos são muito semelhantes com o que a gente já sabia do Himalaia, o que a gente já sabe em relação a TACE, e muito parecido nos 3 braços. Os eventos adversos mais comuns são aqueles que a gente já sabe, tanto com imunoterapia como TACE, hipertensão, proteinúria, prurido, enfim, nada de muito diferente nesse cenário. E aí ele conclui que o Emerald One já tinha demonstrado que ele já tinha atingido o endpoint primário, que foi a avaliação de sobrevida livre de progressão. Nós ainda não temos o dado de sobrevida global, mas a gente espera que seja apresentado em breve. E essa subanálise, então, vem mostrar que também, pelo M-RECIST, a sobrevida livre de progressão desse grupo foi maior. E ele propõe
que hoje a gente já possa começar a discutir se no cenário intermediário a melhor opção de tratamento não seja só a quimioembolização, mas a associação de quimioembolização com a imunoterapia. Obrigada. Eu queria chamar o João e a Vanessa para a gente fazer uma breve discussão aqui sobre o Emerald One. Pedi para a Vanessa comentar, já que ela esteve lá na ASCO esse ano. O que Oi, você achou? boa noite a todos. Na verdade, eu acho que você já fez um overview importante sobre o estudo, né? O que eu falei assim que a gente chegou, né? E o grupo de fígado teve essa oportunidade de fazer esse highlight também pós-ASCO, bem imediato, né? Eu acho que eu cheguei na quarta, na quinta, eu já estava falando sobre o estudo. O estudo Emerald foi na ASCO, assim, para quem não teve ainda a oportunidade, é um congresso americano, né, de oncologia, e a ASCO-GI é focado em tumores gastrointestinais. E a gente, são 3 dias, assim, comparado, claro, a ASCO, né, que foi agora em Chicago, que é o maior congresso mundial, né, de todas as especialidades médicas, é o maior congresso. É um congresso bem grande, focado nesses tumores gastrointestinais, e a gente teve um dia inteiro só de CHC. E isso, para a parte oncológica, foi realmente um grande marco, né, um dia inteiro falando de CHC e dessa importância da equipe multi. Teve também palestra de hepatologista lá. E o Emerald One, só para, né, amarrar, realmente foi um estudo diferente, muito falado lá, uma vez que há 20 anos a gente fala de um tratamento, né, para tumores intermediários, focados só em TACE, em quimioembolização, e aí agora a gente está falando em associação. E é isso que acontece na prática, principalmente na prática oncológica, que a gente vai entendendo como resolver, né, os pacientes mais graves, né, do ponto de vista com prognósticos piores, e a gente vai, que a gente diz, né, vai antecipando aí nosso estudo, né, e hoje o foco é nessa terapia combinada. Então, o que a gente viu lá, né, de bastante repercussão a gente está analisando um estudo que é positivo, sim, isso sem dúvida, é inegável, porém, o endpoint primário, ele avalia sobrevida livre de doença, progressão, desculpa, e não avalia a sobrevida global. Então, isso é importante, a gente está falando aqui, né, que a gente está avaliando só o tempo de progressão e não a sobrevida global. Isso foi um marco para a gente, no pós, né, a ASCO também ficou falando muito sobre isso. Então, até que ponto a gente ainda tem um estudo robusto para a gente estar trocando, né, e associando uma droga que a gente também hoje tem que estar discutindo, isso é um fórum importante para a gente estar discutindo sobre a sustentabilidade, né, do tratamento. Então, o custo, a gente está associando um custo pesado do ponto de vista de imunoterapia, né, à quimioembolização. Então, a gente tem que ter muita certeza disso. Sem dúvida nenhuma, é um marco, e essa importância da gente estar associando a medicação. Então, o que a gente viu, basicamente, foi, acredito que foi o que vocês viram também no ISLO, é que hoje a gente tem um tumor intermediário já com possibilidade de associação de terapia com estudo positivo. Para não alongar mais. E aí, João, o que você achou dessa análise agora da... Eu estou olhando aqui uma coisa mais filosófica, Cássia. Assim, a gente viu a parte, vou puxar um pouquinho da parte que eu apresentei, está tudo mudando na doença hepática gordurosa. Então, hoje já não é igual era 5 anos atrás, daqui a 5 anos vai ser tudo diferente. E definitivamente no CHC também está tudo mudando. O que a gente fazia há 5 anos não tem nada a ver com o que está se propondo fazer agora, e certamente o que a gente está vendo aqui é que vai mudar tudo nos próximos 5 anos. Então, aquela terapia sistêmica que era para o paciente com tumor avançado, ela está chegando para o paciente intermediário. Então, esse é a grande lição do Emerald One. A gente pode sim conjugar imunoterapia com o tratamento sistêmico, com o tratamento loco-regional, e estão surgindo novas fronteiras, como você mostrou. O paciente que vai transplantar, que era um paciente que a gente falava, poxa, eu não posso fazer imunoterapia se ele vai transplantar. Cada vez mais, no ASLD do ano passado, a gente pegou aquele estudo, né, dos pacientes que transplantavam 3 meses depois com segurança. Agora você já está falando aqui de 56 dias, né? Então, com 8 semanas. Então, realmente, assim, a gente está vendo uma expansão das oportunidades
no caso aqui do tratamento sistêmico, mas o tratamento CHC está mudando muito. Então, assim, eu acho que a gente está vendo a coisa mudar rápido e é muito legal estar participando disso tudo, né? Não, é ótimo. A gente só precisa ter cautela, né? Porque os dados, quando são apresentados, a gente fica muito entusiasmado, querendo tratar os pacientes, ganho de sobrevida, qualidade de vida, mas a gente precisa ter sempre um pouco de cautela e realmente observar se os pacientes estão dentro dos critérios do estudo, se são pacientes elegíveis àquela terapêutica e não achar que dá para fazer tudo para todo mundo. Então, os pacientes têm que ter acesso, enfim. A gente precisa ter sempre um pouquinho de cautela, principalmente quando são dados iniciais. A gente começou a ver já no ISO agora dados de estudos com o Durvitrem, que é um tratamento muito novo, como você falou, né? A gente tinha os dados do estudo pivotal da Tezibeva, depois começaram a surgir os de vida real, porque é um tratamento já aprovado há mais tempo. Agora, no ISO, a gente começou a ver já dados de estudos que não são os pivotais com Durvitrem, e certamente no ASLD aí a gente vai ter uma enxurrada de estudos com Durvitrem, e então, assim, realmente a roda está girando e estão vindo coisas novas. Muito legal participar disso, a gente poder estar aqui, né, compartilhando isso, Discutindo coisas isso. tão... Mas alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Cadê Samanta? Samanta se anima com a imunossupressão aí, o transplante? Você achou que ia passar quietinha aí, despercebida, né? Quero no cantinho aqui. Eu super me animo, eu acho que é uma tendência. Como eu já falei no último evento, a gente já teve, inclusive, um caso aprovado oficialmente no Brasil de dar um stage oficial com imuno. O Fernandinha estava perguntando aqui se eu tenho doente. A gente também, eu tenho doente também no consultório usando com resposta excepcional, acho que é uma tendência. E a gente tem que estar preparado para isso. Em relação à questão do transplante, de risco de rejeição, eu fiquei animada com seus dados, achei interessante essa perspectiva já meio oficial de 3 meses ou até de 56 dias. E aumentar muito a imunossupressão, a rejeição não é um grande problema, né, para esses doentes. E a gente tem formas da gente manejar isso em fila. Se o paciente é grupo A, ele vai esperar 6 meses em fila. Você tem o tempo na fila já, sem precisar inativar o paciente. E se precisar, você pode inativar o paciente, como a gente faz com o paciente que faz, por exemplo, um cateterismo e precisa fazer dupla antiagregação, e aí até esperar o transplante. A gente inativa um mês e depois ativa. E eu acho que é uma estratégia bastante viável. Inclusive, eles apresentaram o guideline de transplante agora, que vai ser publicado, né? Foi um dos guidelines apresentados, e eles já colocam a questão da imunoterapia, a possibilidade de dar os textos, já vem no guideline novo. A pena é que a gente só vai poder oferecer isso para um grupo muito seleto, né, de pacientes. Então, isso aqui dá muita pena, porque todo mundo está vendo cada vez mais experiência com realmente pacientes com uma sobrevida muito diferente do que a gente via antes, né? Bom, então, se ninguém quer fazer mais... Eu não sei se no Zoom o pessoal pode fazer pergunta. Ah, então tá. Tá bom. Então, eu vou finalizar agradecendo novamente aí a participação de todos, a presença de todos, a AstraZeneca pelo apoio, e dizer que é um prazer enorme a gente poder fazer isso. Dá um trabalho danado. A gente vai até lá, a gente vem em tempo recorde, tenta preparar da melhor maneira possível, mas é muito gratificante quando a gente tem a possibilidade de estar discutindo temas tão atuais aqui com vocês. Trabalhou por isso, né? Cara, família, né? Gente trabalhando para poder ter tempo recorde. Tinha um vídeo para passar. Cris? O vídeo. A gente bota o vídeo aqui enquanto a gente vai jantando. Tá bom. Tá bom, obrigada.